Desde a sua estreia em 1977, Star Wars tem sido mais do que uma simples franquia de ficção científica. O George Lucas criou um universo rico em mitologia, filosofia e algumas referências históricas. Um dos paralelos mais fascinantes é a semelhança entre a ascensão do Império Galáctico e a transformação da República Romana no Império Romano. Se olharmos de perto, percebemos que a galáxia muito distante não está tão distante assim do nosso próprio passado. Antes do Imperador Palpatine dominar a galáxia, a República Galáctica era um sistema democrático, assim como a Roma antes de se tornar o Império. No entanto, tanto na ficção quanto na realidade, um governo não cai da noite para o dia. É um processo lento, alimentado por corrupção, crises internas e a busca pelo poder absoluto. Na Roma Antiga, a República foi abalada por conflitos políticos, desigualdade social e as guerras civis. Generais como Júlio César começaram a concentrar cada vez mais poder, desafiando o Senado e levando a uma crise institucional. Da mesma forma em Star Wars, Palpatine usa os conflitos das guerras clônicas para manipular o Senado e expandir sua autoridade. O golpe final ocorre quando ele se declara imperador, transformando a República no Império Galáctico, um eco direto no que acontece com Roma, quando Augusto se tornou o primeiro imperador. O Senado Galáctico e o Senado Romano compartilham um destino semelhante. Ambos começaram como instituições poderosas, mas foram enfraquecendo ao longo do tempo. No final da República Romana, o Senado já não passava de uma fachada, dominado por figuras como César e Augusto. Em Star Wars, vemos o mesmo acontecer quando Palpatine manipula os senadores, enfraquece sua autoridade e, por fim, dissolve completamente a instituição. A famosa frase de Padmé Amidala em A Vingança do Sith: "É assim que a liberdade morre", com um estrondoso aplauso. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. Reflete perfeitamente como as pessoas, por medo ou manipulação, aceitam a perda da democracia. Foi exatamente assim que muitos romanos assistiram passivamente à ascensão dos imperadores, acreditando que um governo centralizado iria trazer a estabilidade. Os soldados do Império Galáctico, conhecidos como Stormtroopers, têm uma clara inspiração nas legiões romanas. Ambos são forças militares altamente treinadas e leais ao líder supremo. As legiões foram essenciais para expandir e manter o domínio romano, assim como os Stormtroopers garantem o controle do Império Galáctico sobre diversos planetas. Além disso, o colapso do Império em O Retorno de Jedi tem um paralelo interessante com a decadência de Roma. Assim como os generais romanos começaram a se voltar uns contra os outros após a queda do governo central, o Império de Palpatine também se fragmenta, com diferentes facções disputando o poder nos anos seguintes. Agora vamos falar um pouco do próprio Palpatine. Ele é uma mistura de vários líderes romanos. A sua ascensão lembra a de Augusto, que destruiu seus rivais políticos e se tornou o primeiro imperador. Mas sua crueldade e paranoia o aproximam mais de figuras como Nero ou Calígula, que governaram com mão de ferro e perseguiram seus inimigos sem piedade. Nero, por exemplo, foi responsável por assassinato de vários cristãos e a perseguição dos cristãos e a morte deles no próprio Coliseu. Ao contrário dos Sith, que seguem a regra dos dois, um mestre e um aprendiz, os imperadores romanos não tinham um código tão rígido. Mas o jogo de traições e conspirações dentro do Palácio Imperial se parece muito com a relação entre Palpatine e Darth Vader. O que torna Star Wars tão cativante é que ele não é apenas um conto de ficção e fantasia espacial. É uma releitura de eventos reais com um toque mitológico. A ascensão e queda de impérios é um padrão recorrente na história da humanidade, e o George Lucas soube incorporar essa dinâmica em sua saga. Assim como Roma caiu devido à corrupção, guerras internas e excesso de poder centralizado, o Império Galáctico também estava fadado à destruição. E talvez essa seja a grande lição de Star Wars. Impérios surgem e caem, mas a luta pela liberdade nunca deve acabar. Gostou do vídeo? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e até a próxima.